Antes de começar, um aviso importante. Se você é do tipo que acha que questionar é atacar a democracia, que perguntar é golpismo e que instituições não se discute, talvez esse vídeo não seja pra você, porque você é um gado submisso e de caráter duvidoso. Agora, se você ainda acredita que democracia vive de transparência, que ninguém está acima do escrutínio ou da lei e que poder sem limite vira problema, conforme nós avisamos, ai, eu adoro essa frase, sabe? Eu avisei. Senta, porque hoje a gente vai passear por um país onde tudo deixou de ser coincidência para virar agenda sigilosa. Porém, o alegado é que o sigilo é sinal de virtude, mas desbloqueamos a fase onde os ministros estão defendendo outros ministros como se fosse final de campeonato no torneio, quem passa mais pano com a cara mais limpa. Porém, segundo Malu Gaspar, é só porque tá todo mundo com o fiofó tão trancado que nem supositório de glicerina ia resolver o problema. O recado foi dado sem que coubesse qualquer outra interpretação. Vai piorar. E esse é o resumo do novo episódio da série House of Togas. Bora pro capítulo inteiro? Então, o vídeo de hoje não é retrospectiva, não é TBT, não é olha o que aconteceu anos atrás. Foi ontem! Ontem o Brasil acordou com aquela sensação de quando você entra num grupo da família e vê 47 mensagens não lidas e você pensa que deu ruim. Pois é, e de fato deu. Ontem todo mundo resolveu falar ao mesmo tempo. Até o sigilo falou. E quando isso acontece, meus amigos, é porque o inverno está chegando. A jornalista Andréa Sadi, ao vivo, tranquila, plena, como quem comenta a previsão do tempo, solta a seguinte frase: investigadores avisaram ministros de que o caso do Banco Master vai se agravar. Oi? Ouve aqui comigo só pra você ter certeza que eu não tô maluca. Os ministros do Supremo foram avisados, foram alertados, receberam relatos de investigadores de que a situação vai se agravar. Essas investigações não é que elas vão andar, elas vão se agravar. O buraco realmente é muito mais embaixo nos relatos que os próprios ministros tiveram de investigadores, de gente que está acompanhando o caso. E a grande pergunta esse caso vai continuar nas mãos do ministro Dias Toffoli? A gente tem visto algumas informações públicas, declarações de apoio. Agora há pouco teve o ministro Gilmar Mendes, na semana passada teve o ministro Edson Fachin, presidente da corte, numa nota que, acredito eu, era para defender o Supremo, mas um tiro no pé. Aquela nota na minha visão. Porque não tem como ser... É incompatível você defender o Supremo e não fazer uma crítica do que está acontecendo dentro da corte em relação ao Banco Master. Estou falando sobre esse caso específico. E aí, ministros com quem eu tenho conversado nos bastidores, eles dizem assim, tá aqui, obrigada. Você tem uma saída, que não é uma saída honrosa, porque não tem saída honrosa nesse caso, a saída é para baixo. Já que o ministro Dias Toffoli tem resistido nas conversas e relatos que eu tenho recebido a deixar o caso, então devolve o caso para a primeira instância. Tá, vamos por partes? Desde quando o investigador avisa ministro de alguma coisa? Aviso de quê? Aviso tipo, olha, só pra você saber, investigador investiga, ministro julga. Um não manda zap pro outro dizendo, se prepara aí que tá vindo um negócio. E pelo amor de Deus, isso aqui não é uma acusação, é aula gratuita de funções básicas do Estado. Se existe aviso, a pergunta não é quem avisou, e sim por que avisou. E em que ambiente isso aconteceu? Sala formal? Café? Grupo secreto no Signal chamado STF Friends? Democracia não funciona no modo spoiler, meu amigo. E vem cá, como que a Sadi fala isso no jornal com a cara mais plena do mundo? Porque eu preciso lembrar que por muito menos o Moro foi considerado suspeito pelo próprio STF. E o mais louco, se bem que é tudo loucura demais, é que os caras estão tão comprometidos, envolvidos nesse escândalo, que a saída honrosa mencionada é deixar ir pra primeira instância, onde deveria estar desde o dia 1. Bicho, os caras puxaram o processo no melhor estilo. Foi pro Supremo! E não para por aí, porque no mesmo dia de ontem, a Malu Gaspar entra no circuito e joga gasolina no incêndio.
Ela relata que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes estariam atuando para manter Dias Toffoli como relator do caso Master. E por quê? Segundo ela mesma, porque vai piorar. E agora os outros ministros que são aliados do Toffoli no Supremo, a saber, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, estão operando para que o Toffoli continue. Concordo com você, André, e não só concordo, como as informações que a gente tem dos bastidores são de que a situação vai piorar porque os próprios ministros vão se ver enredados mais ainda nesse caso Master. E eles sabem disso. Então talvez isso explique por que eles estão tão apavorados para conseguir controlar esse caso. O que está havendo aí é uma tentativa desesperada de controlar esse caso contra, inclusive, o bom senso. Eu ouvi de uma fonte que acompanha as investigações que o que está posto já seria suficiente para afirmar que é insustentável a permanência hoje do ministro à frente do caso. O que vem por aí, então... Gente, assim, o celular do Vorcaro a gente ainda não viu. Essa última etapa teve apreensão de vários outros celulares. Tem o celular do presidente do BRB, tem documento, tem sigilo telemático. E a gente está vendo, o pouco que está visível, a gente consegue dizer que a permanência do Toffoli não tem sustentado. Imagino que a gente não está vendo ainda. Tá, agora eu vou explicar isso bem devagar, como se fosse um tutorial de culinária. Se um caso está tranquilo, ninguém briga pela relatoria. Se um caso é irrelevante, ninguém se mexe. Se um caso é só ataque da imprensa, e que momento é ataque da imprensa, ninguém entra em campo. Mas quando o caso vai piorar, o risco vai aumentar e o desgaste pode espalhar a nível oxiurus, que causa aquele incômodo no bumbum, a prioridade se vira para ajudar quem controla o caso. No caso, vamos ajudar o Toffoli. Não é sobre justiça, galera. Isso aí é gestão de danos. E aí, como se fosse ensaiado, pré-combinado, Gilmar Mendes aparece publicamente no Twitter para defender o Toffoli, num texto bonito, cheio de palavras grandes como Constituição, devido processo, confiança da sociedade, ribbit. Ai, meu Deus, eu não resisti a fazer isso, né? Ribbit. Mas no texto ele não abre a boca pra falar do resort, do jatinho, do André Esteves, dos irmãos do Toffoli, porque aí complica. Então vai uma defesa genérica pra não dizer que ele não tá se esforçando. Só que o contexto de ontem era investigadores avisando ministros, jornalistas dizendo que o caso vai piorar, relatoria do Toffoli sendo blindada pelo próprio Gilmar e pelo Alexandre, claro, além de pedidos de afastamentos crescendo. A resposta à soma de tudo isso é ministro defendendo ministro em rede social, porque salve-se quem puder. Galera, desde quando isso é normal? Juiz defende decisão nos autos, não no Twitter, porque isso não é despacho, é nota de torcida organizada, tipo, vai Toffoli, você consegue, estamos com você. Ah, e isso me fez lembrar também de uma coisa de ontem, que ri demais. Porque o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, elaborado por uma comissão de juristas e encaminhado na sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal, ele sugere, entre outros pontos, que ministros da Corte não devem fazer manifestações de caráter político partidário. Então, a OAB tá lá pedindo quase que, por favor, que os ministros não façam declarações político-partidárias. E o problema disso é que a lei do impeachment já proíbe isso e diz que esse tipo de coisa é causa para impeachment. Então, o que a OAB tá fazendo é dizer publicamente que os ministros desrespeitam a lei e quase que implorando para que eles parem de fazer isso. Cara, que coisa mais humilhante para a OAB e para o povo brasileiro. Mas tá, agora vamos falar do Fraquim, que em outros tempos era conhecido por Faquin. E o mais legal é que, segundo Lauro Jardim, foram seus próprios pares que deram esse apelido pro novo presidente do STF. Logo, se ministros podem dizer isso a ponto de sair no jornal, eu também posso. Ah, e pra mente por trás desse apelido? Genial. Então, ontem saiu uma matéria onde o Fraquin teria dito que impeachment de ministro do STF geraria uma crise institucional muito grave. Tradução simultânea. Mesmo que esteja tudo pegando fogo, deixa queimar, senão a gente perde a moral. A imprensa criticou, a opinião pública reagiu.
Aí, no mesmo dia do caos, conhecido como ontem,